diria que o Brasil está vivendo um momento muito difícil em que as incertezas sobre o processo eleitoral, as dúvidas sobre a situação fiscal e a mudança do cenário externo colocaram um cenário doméstico desafiador. E isso pode, em momentos até as eleições, produzir situações até de pânico, de estresse, como a gente viu ontem, nesta quinta-feira desta semana. E provavelmente esse será o ambiente até as eleições de outubro, um ambiente de muita volatilidade. Mas, felizmente, o país está numa situação muito melhor do que aquela que experimentou na eleição do Lula, quando o câmbio foi perto de 4 também, mas só que, considerada a inflação do período, era como se nós tivéssemos hoje o dólar a R$9. Portanto, faz uma diferença enorme. Isso é um resultado dos avanços, porque passou positivamente a economia brasileira, é o fato de nós sermos menos vulneráveis a crises externas, o nível de reservas internacionais, a situação confortável do balanço de pagamentos, inflação baixa, um Banco Central com credibilidade restabelecida e reforçada e ampliada. Tudo isso nos dá as condições para atravessar esse mar tormentoso até outubro. E tudo vai depender de quem elejamos em outubro. Não é? Nós podemos ter um cenário de ida para o inferno, né? E um cenário de pelo menos chegar no purgatório, né? Porque o céu é muito difícil chegar. Né? Eu falei aqui na minha palestra, no que me pareceu resumir a situação, uma opinião de um operador do mercado financeiro. Nós estamos com uma situação que tanto pode dar 45 mil pontos na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, ou 120 mil pontos, isto é, 45 se elegemos um populista do tipo Bolsonaro ou Ciro Gomes, 120 mil pontos se elegemos um governo reformador com capacidade de produzir as mudanças estruturais que deem um novo impulso à produtividade do país, aumente o seu potencial de crescimento e comece a resolver os seus graves problemas de desigualdade, pobreza, não é? e penúria social que ainda caracteriza o Brasil e que tem piorado com a crise. Não é? Minha ideia é de que, dada a lógica que tem imperado no processo eleitoral brasileiro, particularmente nas eleições presidenciais, tudo indica que nós estamos caminhando para eleger um candidato de centro. E esse candidato de centro mais competitivo hoje seria Geraldo Alckmin. Mas também pode dar qualquer coisa, porque o cenário é de certezas. E a experiência brasileira mostra que a decisão do eleitor ela se dá na última semana. E, portanto, ele é suscetível de várias influências, positivas ou negativas. Tão importante quanto isso, 30% dos brasileiros decidem o seu voto no dia da eleição. Né? Mas eu acho que, dada a lógica, caminhará para ser o Alckmin. E como eu falei aqui, brincando, pode dar também o sobrenatural de Almeida. Isto é, um personagem do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era um comentarista esportivo, torcedor doente do Fluminense, e quando o time dele jogava com a melhor equipe e perdia para um time de perna de pau, ele dizia só pode ter sido o sobrenatural de Almeida, não tem como explicar. Né? E aí seria uma situação parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos. Na véspera ou no dia da eleição americana, o New York Times estampou na primeira página que Hillary tinha 85% de chance de ser a próxima presidente, e no fim do dia, à noite, foi o Trump. Né? Eu acho que isso pode também acontecer no Brasil, embora não seja a hipótese mais provável. Eu ainda acho que, dada a lógica, a experiência, a estrutura do sistema, a experiência do passado, eu acho que está caminhando para o Alckmin se tornar o candidato mais competitivo e vir a se eleger presidente da República, até porque o PT, que era o grande contendor do PSDB, tudo indica que está fora do jogo. O PT está caminhando por uma estratégia suicida, que é manter a candidatura de Lula a todo custo e até o fim. E essa candidatura, tudo indica, será impugnada pela Justiça Eleitoral e restarão ao PT poucas semanas para construir uma nova candidatura. E nesse caso, nós teríamos o PT fora do segundo turno desde 89. E se essa for a situação, nós podemos ter também um cenário em que o segundo turno seria entre Alckmin e Ciro Gomes. E nessa hipótese, o Alckmin tende a ser mais competitivo e ganhar o pleito presidencial. Olha, nós temos um problema que vem de longe, dos anos 50,
no advento da expansão da indústria automobilística no Brasil, em que o país privilegiou o modal rodoviário. Nenhum país continental tem um modal rodoviário com a importância que tem no Brasil. Se você olhar Estados Unidos, Rússia, China, Índia, o modal ferroviário é o mais relevante, né? Eu acho que é um processo que vai levar muitos anos para mudar essa estrutura distorsiva. E isso vai implicar não só políticas públicas adequadas, né, que redirecionam o investimento para o modal ferroviário, mas, sobretudo, um conjunto de mudanças estruturais para permitir um grande impulso no próximo governo nos investimentos em infraestrutura. Eu acho que já é claro, pelo menos para os candidatos que têm um mínimo de bom senso, que o Estado deixou de ser uma fonte de financiamento da infraestrutura. A infraestrutura do setor público chegou a perto de 6% do PIB nos anos 70 e o ano passado pouco passou de 1% do PIB. Daí a deterioração da qualidade das estradas, a incapacidade de avançar na duplicação de rodovias, de avançar nos ramais ferroviários, no transporte fluvial, que é quase nenhum no Brasil. Portanto, eu acho que esses são os grandes desafios do próximo governo: investimento em infraestrutura. Felizmente, isso não é problema. Primeiro, porque não tem nenhuma corporação contra, ninguém se mobilizando contra. Segundo, não existe nenhuma reforma constitucional. Já existe uma legislação adequada para isso, essa recente do presidente Temer, né? E existem capitais sequiosos de oportunidade de investimento. E que o Brasil tem infraestrutura é oportunidade, né? O que você pode melhorar a logística no Brasil é coisa gigantesca, né? E nesse caso, particularmente para o setor do agronegócio, né? Nós temos de parar com essa coisa, porque é mais caro transportar soja do Mato Grosso para Paranaguá do que do Paranaguá para a China, né? Então, eu acho que a eleição do presidente de centro, dado que esse assunto está amadurecido, pode sinalizar uma era de grandes investimentos, de expansão na infraestrutura e de melhoria e do início de uma modificação desse estrutura de modal distorsiva que herdamos dos anos 50.